Hoje é o Dia Internacional da Tireoide. O nosso quadro Bom Dia Responde vai falar sobre as doenças relacionadas a essa glândula que é importante para o nosso organismo. Então vamos conversar com a Fábia Cepeda, que está com o especialista. E já tem muita pergunta, hein, Fábia, sobre esse assunto, muitas dúvidas. Isso, Márcio, tem muita pergunta, principalmente, porque infelizmente a população ela não tem tanto essa preocupação em ir ao médico com frequência para checar ali como é que está a situação da tireoide e aí acaba percebendo alguma situação que está ocorrendo quando os sintomas já estão muito mais evidentes no corpo humano. Então a gente vai aproveitar que hoje é o Dia Internacional da Tireoide com um especialista para tirar as dúvidas de quem está em casa e falar também principalmente sobre prevenção a essas doenças. Aqui ao meu lado está o Dr. Rubens Toffolo, que é endocrinologista. Doutor, bom dia, obrigada pela sua participação aqui conosco. Muitas perguntas chegando, eu já passei algumas até com o senhor, que a gente vai detalhar daqui a pouquinho, mas antes da gente entrar mais em detalhes sobre as perguntas, eu queria que você explicasse para quem está em casa o que afinal é a tireoide. Bom dia, Fábio. Bom, a tireoide é uma glândula pequena, que ela fica nessa região do pescoço, mais embaixo do palmo de Adão. Ela só tem 15 gramas, em torno de 15 gramas, ela tem o formato de um escudo, mas é uma glândula que tem funções vitais no nosso corpo, na questão da regulação do nosso batimento cardíaco, nas nossas funções cognitivas, no nosso trânsito intestinal, etc. Então, é uma glândula muito importante no funcionamento do nosso corpo, porque os hormônios produzidos pela tireoide vão desde o fio do cabelo até a planta do pé. Muito interessante. Inclusive, a Clarice, ela tem essas dúvidas em relação à tireoide, ela quer saber quais são esses sintomas que podem aparecer caso essa glândula ela esteja desregulada dentro do organismo. Bom, as patologias oriundas da tireoide, a mais comum é o hipotireoidismo. Para você ter uma ideia, 15% das mulheres no Brasil acima de 45 anos têm alguma alteração da tireoide, em geral é proveniente da gravidez. Por isso que as doenças da tireoide são 5 vezes mais frequentes nas mulheres do que nos homens. A doença mais comum é o hipotireoidismo, que o hipotireoidismo pode causar o quê? Um cansaço, aquela insônia, o intestino mais preso, o paciente ele reclama muito que ele não está conseguindo ter muito sucesso nos estudos ou está muito cansado no trabalho. Então, esse paciente, ele deve procurar um endocrinologista para avaliar sua tireoide. Outra doença muito comum, que nós falamos anteriormente, é o nódulo da tireoide, que está presente em mais ou menos 60% da população. Graças a Deus, em torno de 95% dos casos são benignos. Vou começar a fazer logo as perguntas para a gente tentar responder o máximo possível. Tem uma pergunta interessante aqui da Léa. Ela diz que ela tem uma inflamação em um zumbido no ouvido e ela diz que tem a glândula na garganta está grande. Ela quer saber se pode ter alguma coisa a ver com a tireoide. Ela diz que ela tem 54 anos. Bom, Leia, provavelmente o que você está vendo é um aumento da tireoide, que nós chamamos de bócio. Então, nesse caso, você deveria procurar um endocrinologista para realizar exames para verificar se é realmente da tireoide essas alterações que você está sentindo. Tem uma pergunta aqui que é do Vander, ele mora em Mosqueiro, é um pouco parecida com a da Léa. Ele diz que ele tem tireoide, uma tireoide muito grande, ele quer saber se isso influencia na hora de engolir os alimentos. Ele fala que ele está se engasgando com mais frequência. Sim, isso pode ser decorrente do que você relatou, porque a tireoide ela abraça a traqueia. Então, se ela está aumentada de volume, ela pode dificultar não só a deglutição, como a sua respiração. Então, isso você realmente deveria procurar um endocrinologista. Tem alguma coisa que influencia esse inchaço na tireoide? Por exemplo, o iodo, porque a gente estuda isso também, sobre por que o sal tem iodo, que é justamente para evitar esses problemas na tireoide. Isso é verdade. O que acontece? A nossa tireoide, para produzir os hormônios, ela precisa do iodo. Então, o que acontece? No Brasil, desde a década de 60, nós somos obrigados a iodar o sal. Então, o nosso sal é iodado. Com isso, a gente diminui a ocorrência do bócio endêmico. O que é o bócio endêmico? É o famoso papo. Ela cresce muito a tireoide porque ela precisa trabalhar de uma forma isolada e como ela está relacionada com a traqueia, ela pode levar a esses sintomas que o telespectador muito bem relatou anteriormente. Temos que ter cuidado. O nosso sal ele deve ser iodado, refinado ou light. Cuidado com esse sal da moda, como por exemplo o sal do Himalaia, que na maioria das vezes não tem iodo na composição. Sem iodo, os problemas surgem, Exatamente. E no caso de quem não pode comer sal? Na verdade, o sal, a gente tem que diminuir a quantidade de sal.
né? A gente precisa de um pouco de sal para o funcionamento do nosso organismo. Então, ele tem que realmente tentar verificar se o sal que ele está consumindo, mesmo que em pequena quantidade, tem iodo. Caso contrário, não seja possível, tem que fazer uma suplementação com iodo. Onde é que essa suplementação ela é exigida? Principalmente nas grávidas e nas lactantes, porque ela precisa passar esse iodo para o bebê. Doutor Rubens, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, ela não se identificou, mas ela relata que apareceu um nódulo na garganta dela e por isso ela está sentindo um calor excessivo, tremor nas mãos. Ela diz que quando, mesmo terminando de comer, ela continua sentindo muita fome, ela está engordando bastante, esse nódulo já está até visível, que ela comenta. Ela diz que as pessoas dizem para ela que pode ser a tireoide, ela não fez ainda essa constatação, esse exame. Pode ter relação esses sintomas? Sim, pode ter relação. Essa paciente deve procurar um especialista para realizar não só um ultrassom, para verificar como é que está essa tireoide, mas realizar a dosagem hormonais. Porque essa alteração da tireoide pode ser só uma alteração anatômica, mas pode ser funcional. Pode ser que esse nódulo esteja produzindo hormônio e causando esses sintomas que ela está relatando. Agora é interessante que a gente vê muitas mulheres mandando perguntas. Você comentou logo no início que mulheres são principais ali nessa questão da tireoide. Quando as mulheres estão mais velhas, que tem a menopausa, aquela desregulação hormonal, pode ter relação com a tireoide? Pode sim, porque a tireoide ela tem várias funções, né? Como a gente sempre relata. Na infância tem relação com o crescimento, depois quando chega a questão da menstruação tem alteração com o fluxo menstrual, tem relação com a fertilidade e também pode ter relação com a questão do climatério também. Doutor Rubens, tem uma telespectadora, a Jusilene, de Ananindeua. Ela falou que ela tem uma irmã que tem síndrome de Down, mas a irmã dela faz tratamento para tireoide há 4 anos. Ela diz que ela usa o Puran T475. Ela faz uma pergunta fundamental aqui. Tem cura? Infelizmente não. Tá? Nos pacientes portadores de síndrome de Down, as doenças da tireoide são mais frequentes. E como não tem cura, porque o que causa alterações da tireoide? Basicamente, são o envelhecimento da glândula ou pode ser alguma alteração na própria estrutura mesmo causada por processos naturais. Então, esses pacientes, como não tem cura, precisam realmente tomar a medicação que ela relatou para o resto da vida. Perfeito. A gente vai para o estúdio rapidamente, doutor, que tem uma pergunta do Márcio de lá. Márcio. A Larissa comenta aqui, nossa telespectadora, que a mãe tem um problema de tireoide. E ela ouviu falar uma vez que pode ser hereditário, ela quer saber se é verdade isso. Bom, a telespectadora diz que a mãe tem um problema na tireoide e ela quer saber se é hereditária essa doença. E os problemas da tireoide podem ser hereditários. Se você tiver mais ou menos alguns casos na família de primeiro grau, provavelmente os sucessores podem ter doença da tireoide também. O telespectador está dizendo aqui que ele tem hipotireoidismo, ele descobriu isso depois dos 40 anos. E que o filho também já foi constatado que ele também tem o hipotireoidismo, o filho dele tem 9 anos. Ele quer saber o que acontece para quem não faz o tratamento, porque eles têm que tomar remédio todos os dias, ficar repetindo o exame de sangue de 2 ou 3 meses e fazer esse retorno com o médico. Bom, tratar a tireoide é super importante. Como eu falei lá no início, ela tem funções vitais no nosso organismo. Ela controla o batimento cardíaco, ela controla a função neurológica. No caso do menor, aí controla o crescimento, a questão da puberdade. Então, se não fizer o tratamento, pode ter as consequências oriundas da falta do hormônio em cada órgão que eu falei anteriormente. E aí as consequências é pior, né? Depois Exatamente. De tratar, de cuidar. Doutor, tem que tratar. Isso, mais pergunta do estúdio. Márcio. A Mislene, que mora no Sideral, ela comenta que o neto de 9 anos, ele sempre apresenta glândulas no pescoço, né? Pequenas inflamações. Ela quer saber se isso pode ter alguma relação com a tireoide. Vamos lá, a telespectadora disse que o neto dela sempre apresenta algumas glândulas no pescoço, talvez alguns caroços. Ela quer saber se isso pode ter uma relação com a tireoide. Bom, lembrar que a tireoide ela fica na região da frente. Então, em geral, quando ela aumenta de uma forma mais globosa, que a gente falamos de bócio. Pode ser que aí, no caso, ela esteja falando que seja os vasos linfáticos, os linfonodos, que são popularmente conhecidos como íngua. Em geral, não estão relacionados com a tireoide.
O que é até normal naquela fase da infância, né? Gripe, resfriado. Isso, qualquer processo inflamatório ativa os nossos linfonodos, então eles acabam sendo mais visíveis e palpáveis. Tem uma outra pergunta, uma outra participação aqui, doutor, que ele diz que ele está com vários caroços na tireoide, que ele foi a uma consulta e a médica disse que ainda estão pequenos. Ele faz uma pergunta aqui que ele está preocupado, ele quer saber se ele tem que esperar crescer para que algo seja feito, porque a médica não passou nada para ele. Em geral, a gente não prescreve nada para esses nódulos na tireoide. Lembrar que ele é comum em 60% da população e 95% dos casos são benignos. Somente 20% dos casos que podem crescer. Nesse seu caso, telespectador, você deveria fazer ultrassom da tireoide todos os anos para acompanhar se vai haver o crescimento ou não e se vai haver necessidade de tratamento. Vamos para mais uma participação do estúdio, Márcio. Olha, Fábia, a Nazaré, ela mora em Vitória da Conquista dos Carajás. Ela quer saber se problemas na tireoide resultam em fraqueza. A Nazaré quer saber se problemas na tireoide podem dar fraqueza na pessoa. Pode sim, porque como eu falei anteriormente, como ela tem relação com os órgãos vitais, principalmente o cérebro, essa diminuição do hormônio na função cognitiva cerebral leva realmente a um quadro de fadiga importante. Tem uma outra pergunta sobre sintomas. A Alda, que é de Benevides, ela quer saber se a tireoide causa emagrecimento e engasgo. Pode. Se for o hipertireoidismo, que é aquele excesso da produção dos hormônios da tireoide, pode haver emagrecimento importante. E se for um nódulo na tireoide que realmente esteja comprimindo as estruturas desta região, pode levar ao engasgo também. Mais participação, Márcio? É um assunto, um aspecto bem interessante aqui. A gente está com a participação de uma telespectadora que comenta que teve hipertireoidismo e, na época, a médica informou que era emocional, mas sempre faz o controle. Ela quer saber se o estresse pode mexer com a tireoide. Interessante, né? A telespectadora, ela disse que ela já teve hipertireoidismo, que na época a médica comentou com ela que isso seria emocional, a causa seria emocional. E aí ela quer saber se realmente o estresse, a emoção pode ter uma relação com o hipertireoidismo. Nesse seu caso, especificamente, o que acontece? Um período de estresse muito grande pode ser um fator desencadeante para o hipertireoidismo. Então, pode sim ter desenvolvido a doença e o hipertireoidismo precisa realmente ser tratado porque é uma doença um pouco mais grave do que o hipotireoidismo. Bom, doutor Rubens, a gente vai encerrar. Infelizmente não dá para fazer todas as perguntas, mas eu queria antes que você fizesse aquele convite. A gente combinou, porque hoje está sendo criada uma associação, né, doutor, que é justamente para esses pacientes com doenças na tireoide e que eles podem pedir ajuda também, contar com a ajuda dessa associação que está sendo criada. Exatamente, Fábio. Hoje, que é o Dia Internacional da Tireoide, 25 de maio, está sendo criada uma associação, que é a Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes Portadores de Doença da Tireoide. O nome dela é Abratipe. Então, o que essa associação vai fazer? Ela vai dar um apoio, um suporte aos pacientes que tenham dúvidas, que tenham problema da tireoide. Então, você que está em casa, que tem algum problema, você pode entrar ou no Instagram, Abratipe, ou realmente tem um site que é Abratipe também, e pode tirar suas dúvidas, procurar um especialista. Eu vou estar lá também porque eu sou secretário-geral dessa associação e isso vai servir muito de apoio para você que está aí em casa, que tem dúvidas, que quer resolver seus problemas e a gente vai dar esse suporte para vocês também. Importantíssimo. Doutor Rubens, obrigada pela sua participação aqui conosco, por tirar todas essas dúvidas e tomara que tudo melhore, né? Porque a gente sabe que a gente vive um mundo em que o sedentarismo é alto, o tabagismo também ainda está muito presente, tudo fatores de risco para o surgimento de problemas na tireoide. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Nós conversamos aqui com o Dr. Rubens Toffolo, que é endocrinologista. Hoje é Dia Internacional da Tireoide, portanto, deixando aqui a informação da criação dessa associação, que é também uma forma de apoio e de difusão das informações em relação a esses problemas da tireoide. Márcio. Ok, Fábia, muito obrigado e também agradeço ao Dr. Rubens pela participação hoje aqui no quadro Bom Dia Responde.